Bom, boa tarde, essa é a nossa 7ª aula e vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Então, o que são relações ecológicas? Relações ecológicas são interações entre os seres vivos que ocupam o mesmo ecossistema. Essas relações podem ser entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes. Dependendo da interação, pode trazer benefícios ou prejudicar alguns indivíduos dessa relação em todo o ecossistema. Então, as relações ecológicas são as relações que acontecem entre os seres vivos da mesma espécie e de espécies diferentes. E essas relações, elas podem trazer benefícios ou prejudicar uma dessas espécies. Então, a gente vai conseguir ver um pouco mais adiante como que isso ocorre. Observamos que os indivíduos que se relacionam uns com os outros, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes, quando os dois indivíduos interagem, essa relação pode trazer benefícios para ambos, ser vantajosa apenas para um deles, assim tornando prejudicial para ambos, beneficiar um deles sem interferir no desenvolvimento do outro. Então, nós temos os tipos de relações ecológicas. Então, as relações ecológicas entre os seres vivos podem ser divididas entre harmônica, desarmônica, intraespecífica ou extraespecífica. Nós vamos ver a seguir. Então, as relações intraespecíficas são as relações que ocorrem entre seres vivos, entre seres da mesma espécie. As relações extraespecíficas são relações entre seres de espécies diferentes. Relações harmônicas são relações onde nenhum indivíduo é prejudicado. E relações desarmônicas são relações em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as relações harmônicas intraespecíficas. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, que é sociedade. Então, sociedade, os indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados ou que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho. Geralmente, a morfologia corporal está relacionada com a atividade que exerce. Então, aqui eu coloquei em sociedade, em uma relação harmônica intraespecífica de sociedade, nós temos aqui como exemplo os cupins, que eles têm serviços para cada um deles, né? Então, eles são separados, cada um tem uma divisão de trabalho, assim como as abelhas, assim como a formiga. Então, elas vivem uma sociedade na qual elas cooperam para que cada um desenvolva o seu papel naquela sociedade. Então, colônia são indivíduos associados anatomicamente. Então, eles podem apresentar semelhança ou diferenciação corporal de acordo com a atividade que ele desempenha. Então, aqui eu dei um exemplo da caravela portuguesa, que é uma colônia composta por 3 quinidários, e eles são fundidos junto. Então, são 3 quinidários que formam um único indivíduo, digamos assim, uma única colônia. E os 3 têm que viver em harmonia para que eles consigam ter um maior desempenho e passar seus genes adiante. Então, é uma junção, digamos assim, uma junção de 3 quinidários, na qual que é a caravela portuguesa. Então, essa é uma colônia. Cada um dos 3 quinidários são juntos, tem uma junção entre eles, e eles formam essa colônia que vive em harmonia entre eles. Relações desarmônicas intraespecíficas. Então, nós vamos falar de canibalismo. É o ato no qual um dos indivíduos se alimenta-se do outro da mesma espécie. No exemplo aqui, nós temos o gafanhoto, que depois do macho copular a fêmea acaba matando ele e comendo sua cabeça. Então, isso é um canibalismo. Assim como tem outras espécies de animais que isso também ocorre. No segundo exemplo, nós temos a competição, que é a disputa por território. Nessa imagem que eu coloquei, são 2 onças pintadas, né? Como a imagem para você está pequena, eu consegui ver, ampliei a imagem, provavelmente são 2 machos, porque dá para ver o testículo de um deles. Então, provavelmente eles estão brigando por território. Então, ali é um território de um deles e o outro invadiu essa área, e eles estão brigando por esse território. Então, uma competição territorial entre eles. Relações harmônicas
interespecíficas. Nós vamos falar um pouco sobre o mutualismo, que são indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando vínculos dependentes onde ambos se beneficiam. Então, aqui no exemplo, coloquei os líquens, que se beneficiam dos troncos das árvores, na qual ele consegue ficar alto, então ele não está tão baixo do solo, outras plantas conseguiria cobrir ele e ter sombra. Então, uma altura elevada, e assim ele consegue se reproduzir e tudo mais. Protocooperação, né? Protocooperação são os indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver, que é o mesmo exemplo do peixe-palhaço e das anêmonas. Então, eles vivem em protocooperação. O peixe-palhaço se beneficia das anêmonas para que predadores não ataquem, porque nas pontas das anêmonas há um ferrão urticante, e as anêmonas se beneficiam com os restos de alimentos dos peixes-palhaço. Então, uma protocooperação entre os dois. Já o inquilismo é uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra. Então, aqui no exemplo eu coloquei orquídeas. As orquídeas elas são inquilismo, elas se utilizam dos troncos de outras árvores para ter seu abrigo. Nesse caso, só ela se beneficia, mas ela não causa prejuízo a outra espécie. Comensalismo é a relação na qual apenas uma das espécies beneficiam, mas sem causar prejuízo para a outra. No caso aqui nós temos o tubarão e umas espécies de peixes que ficam grudados no tubarão, se alimentando dos restos de alimentos dele. Então, a única espécie que está sendo beneficiada são esses peixes que ficam grudados no tubarão, na qual eles estão se alimentando. Para o tubarão, não há diferença desses peixes ali, porque não tem um prejuízo para eles. Relações desarmônicas interespecíficas. Então, aqui temos o amensalismo, onde uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Exemplo, a liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de bactérias. Então, um determinado fungo faz a liberação de antibióticos, na qual acaba matando as bactérias daquele ambiente onde ele está. E mais exemplos aqui nós temos o predadismo, onde o indivíduo mata o outro para se alimentar. No caso, nós temos o exemplo de uma serpente que está se alimentando de um rato, só dá para ver a cauda dele, mas esse é um exemplo de predadismo. No segundo exemplo, nós temos o parasitismo, que o parasito retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência e o debilita. Aqui no exemplo eu coloquei um carrapato, possivelmente está num cachorro. Então o carrapato ele retira nutrientes do sangue desse animal para a sua sobrevivência, mas acaba debilitando o mesmo. Nos seres humanos também nós temos parasitismo como a tênia, que é um verme que fica no nosso, que é o verme solitário, né? Provavelmente algum de vocês já ouviu falar que ele sobrevive no nosso sistema digestivo. Então nós também podemos ter parasitas. E na terceira imagem, nós temos a competição. Então a disputa por recursos. Aqui no caso seja território, presa, alimento. No caso aqui nós temos uma espécie de roedor e várias aves competindo pelo alimento que ele está na patinha dele. Então uma competição por alimento.